pra gravar. Certo, tá gravando. Então vamos lá, ó. A gente vai começar a falar sobre o set War e vamos começar primeiro pelo set level mais alto, depois a gente fala um pouquinho sobre o set low level, tá? Então, deixa eu botar aqui meu óculos, senão eu vou ficar com uma dor de cabeça fodida. Mas é isso. Tá, então eu vou pegar aqui na colinha que eu fiz. E o primeiro de tudo que vocês precisam saber referente ao set War é que o ideal mesmo é que vocês sejam pelo menos nível 85 ou mais. Por quê? Por conta da principal missão do biólogo, ao meu ver, que ajuda a dar um suporte no set guerra, que é a missão dos galhos vermelhos ou galho fantasma, né? Que você tem que entregar 40, vem antes da missão dos emblemas do Rei Negro. E essa é uma das missões mais importantes que tem, se não a mais importante. Por quê? Porque ela te dá 10 de resistência a todas as classes do jogo. Então ela vai te dar 10 de resistência a Lycan, Xamã, Ninja, Guerreiro e Sura. Tá? Ahn, E um bom set PVP, ele consiste tanto em resistência contra armas, quanto em resistência contra classe. Eu sei que muita gente que joga o BR e que vem do BR tem a mania de fazer uma parada full resistência à classe. É ruim? Não é ruim. É o melhor set que existe? Não é o melhor set que existe. Porque para redução classe dar certo, ela precisa que você. É necessário que você tenha muita redução. E mesmo assim você acaba ficando não 100% protegido, tá? E você vai ficar muito squish contra outras classes. Para você ter muita resistência a uma determinada classe, você provavelmente vai ter um déficit muito grande contra as outras. Então, já lutei contra caras que têm aí 70, 75% de resistência a uma classe específica, por exemplo, na época tinha resistência contra Xamã, e mesmo assim acabava tomando 20, 25k de tapa, tá? Sem contar as skills. Então isso é importante que vocês saibam. A resistência à arma, ela reduz tanto a skill quanto o tapa. Se vocês não acreditam, façam o teste. Pega um item com 15 espada, tanto faz, qualquer item. Vai num guerreirinho e dá uma skill sem o colar. Depois dá uma skill com o colar, tá? Ele reduz tudo, tanto o hit quanto a skill, tá? E é interessante, eu sempre digo que você tenha pelo menos resistência às três principais armas do jogo. Na verdade são quatro, mas aí depende, né? Vocês vão precisar ler o jogo, tá? Vocês vão precisar ler o servidor, como ele tá no momento, para vocês terem ali o feedback, tá ligado? Vocês precisam ter esse feeling de como tá o game. Pra mim, as duas reduções que não podem faltar, resistência à arma, que não pode faltar no set, é espada e garra. Porque espada você pode usar em ninja, apesar de que é muito difícil algum ninja fazer, mas dá pra usar. Em guerreiro e em shura. E resistência à garra, obviamente, no Lycan. E aí a terceira arma, você pode, né, dar uma lida no jogo e ver se vai ter mais guerreiro partizan ou ninja adaga. E aí você vai optar por duas mãos ou adaga. Se conseguir colocar as duas, ótimo, mas normalmente não vai dar, tá? Por quê? Porque essas armas são para classes que elas não precisam nem ter bônus contra você para te matar, tá? Se você, por exemplo, não tiver nada de garra, tiver 10% de redo garra, eu nem preciso ter bônus contra você pra mim te colocar em 7 palmas abaixo da terra, tá ligado? Não, não tem condição de você jogar assim. A mesma coisa com espada duas mãos e espada, tá? Eu normalmente gosto de usar espada, garra e duas mãos. São as armas que eu mais gosto de usar, porque ninja dá pra você counterar de outras formas, beleza? É... Caralho, agora que eu começo a falar sobre skill, começa a mandar PM e mensagem. Ahn, Eita, caps. Manda mensagem no WhatsApp. Enfim. É... Então, tenham em mente que o interessante, tá? Ao meu ver, é você ter entre 40 e 60 espadas, tá? 45 e 60 garras e 35 a 60 espada duas mãos ou adaga. Aí vai depender de como tá o jogo. Se tem mais ninja adaga ou se tem mais guerreiro partizan. Beleza?
Até então vocês entenderam? Pra mim dar continuidade? Qual parte você não entendeu, ô Inashi? Os valores? O ideal é ter de 40 a 60 espadas, 45 a 60 de garra e 35 a 60 de duas mãos ou adaga. Depende qual das duas vai ter em maior quantidade. Eu normalmente coloco duas mãos, tá? Eu abro mão ali da adaga, um pouquinho da adaga, mas eu acabo sempre tendo. Mas eu prefiro colocar um pouco mais de duas mãos porque é uma arma mais bruta, dá mais dano. Guerreiro Partizan é uma desgraça. Ainda mais que agora foi corrigido o anti-stun e nas guerras tá tendo muito stun sim. Tem várias classes que dão stun e se você ficar parado e tomar um corte é um abraço, tá? Mas aí eu te pergunto, e se tem uma Emanuele no outro reino colocando só essas três? Vamos chegar lá. É, Essas são as três principais armas. As três principais. Aí a gente vai vir com a resistência mágica. Resistência mágica vai servir para Ninja Adaga, porque a baforada aqui, ó, essa skill aqui, ó, Veneno de Serpente, ela é uma skill híbrida. Então ela escala com penetração mágica e com magia, e ela escala com dano físico. Então a resistência mágica vai ser para Ninja Adaga, para Xamã, ambos os Xamãs, Relâmpago e Dragão, e para Shura Black. Ou pro Dissipar de Shura Miragem, que é foda-se. Se você morrer ou tomar dano alto para um Dissipar, é foda, né? Então, a magia é sempre interessante que você tenha 93%. Como você chega em 93%? Só tem um jeito de você chegar nessa resistência. A armadura do 115 mais 9, 15 de resistência magia no elmo, 15 de resistência magia no bracelete, a poção da Vila 2, que eu esqueci o nome, a verdinha, não sei se é Jimboan, ou seja, que dá, ou sei lá, que dá 10% de resistência magia por 3 minutos, e a poção do porco, que chega a dar 20% de resistência magia. Aí, somando tudo isso, a gente tem 90. Usou o energético de 10%, 93. Por quê? Porque o energético ele vai te dar 10% de todos os seus atributos verdes. Todos. Verde não conta Jola, tá? E não conta o ADD fixo do item. Ele conta só os 5 ADDs verdes dos itens. Como você tem 15 no bracelete e 15 no elmo, você vai ter mais 3, já que 10% de 30 é 3. Então você chega em 93% de resistência à magia. Beleza? E mesmo assim, classe mágica é forte, tá? Se você tiver menos do que 90 de resistência mágica, você vai tomar uma skill e vai morrer, provavelmente, tá? E não é exagero, eu não tô brincando, é verdade. Eu já fiz o teste com 85 magias e eu de Sura Black dava uma espiral ou dois evocar. Dois evocar elemental que pegasse no boneco ele morria, tá? Só pra vocês terem noção de como funciona a resistência à magia. Beleza? E redução classe é interessante que tenham entre 40% e 50%. Porra, Bruno, mas só 40% ou 50%? É o que eu falei. Vocês precisam de feeling. Vocês precisam entender como o jogo está funcionando e precisam entender quais classes dão dano, tá? Todas as classes são boas. Umas dão mais dano do que outras, dependendo do momento, tá? Então, é legal que você tenha essas resistências. E como você vai chegar em 40 a 50% de resistência classe? Que nem eu falei lá no começo. Você vai ter 10% de resistência a cada classe, perdão, ah, na missão dos galhos fantasmas, perfeito? Você vai ter, dependendo da sua pedra, resistência na sua safira. Uma Resplan dá 24%. Então aqui eu já tenho 34. Porém, como tem o bônus de conjunto, eu ganho mais 5. Eu vou para 29. Esses mais 5, todos os níveis de pedra ganham. Então, se eu não me engano, a pedra limpa já te dá 12 de resistência à classe. Com esses mais 5, você já vai para 17. Com uma pedra limpa, acreditem, já dá para fechar um 7. Então vamos se basear na pedra limpa, que te dá 17 de resistência à classe. Mais 10 da quest, 27. Fechou? Aí vocês vão ter o pet. Eu não tô com meu pet PVP aqui, mas todo pet PVP, se eu não tô enganado, eu vou até ver aqui pra mim não falar merda pra vocês,
Mas, se eu não me engano, todo patch PVP, ele pega um mínimo de 12% resistência classe, tá? É exatamente isso. Qualquer patch no jogo, qualquer um, vai te dar pelo menos 12% de resistência classe quando ele estiver no nível 105. Se o patch não tiver nível 105, ele não pega o valor máximo. E aí tem um patch ou outro que é especialista em determinadas classes que vai te dar de 12 a 14% ou de 13 a 14%. Mas a base é 12. Então você tem 17 da pedra limpa, mais 10 da quest, já te dá 27. Mais 12 de um pet, já te dá 39. E aí você vai ter um cinto, que com as gemas já vai te dar 8%, um cinto de classe aleatório. Você pode pegar 15% no colar, 15% na armadura e mais 5% em cada uma das jolas. Então é muito simples montar um set com 40 a 50%. Por que eu falo 40 a 50% e não mais do que isso? Porque é muito interessante que vocês foquem na arma também. Porque a arma reduz muito o dano, tá? Reduz muito pra tudo, exceto pra Xamã. Xamã e Shura Black. Esses daí é só resistência classe e resistência magia. Não adianta você colocar leque, não adianta você colocar sino, não adianta você colocar espada, porque se eles não vierem bater no tapa em vocês, não vai adiantar de nada. Por isso, set de pedra limpa já dá pra usar na War? Hoje em dia sim, por conta do bônus de conjunto. Dá tranquilo, pode ir na fé que vai dar certo e eu vou provar isso pra vocês em breve. Ahn, Onde que eu tava mesmo? Agora eu me perdi. Desculpa. Deixa eu recapitular. Ah, sim. Em relação à resistência à arma. Se as classes de dano mágico não chegarem para dar tapa em vocês, não vai adiantar. Não vai adiantar a resistência à arma. Mas eu sempre gosto de ter de 15 a 20% de redução sino no meu set. Porque um xamã dragão bem feito para dar tapa, se ele chegar com sino e grudar no seu pescoço, ele vai te matar. Simplesmente assim. Dois, três tapas, você vai embora. Se o cara souber fazer o char. Aí para fazer o char, cada um vê do melhor jeito. Eu não vou ensinar a fazer tudo porque, né? A gente tá ensinando a pescar. A gente tá dando a vara, vocês aprendem a pescar e fazem, certo? Então é o seguinte. Deixa eu só ler aqui. Tá, eu já falei os itens que vocês precisam ter. Beleza. Ahn, ok. Tá. Então, não só os itens normais vocês vão ter para fechar um set war bom, como um pingente também. Um pingente mais zero já é o suficiente. Por quê? Porque um bom pingente para war é quando você tem um ignorar a resistência da sua arma. Por exemplo, eu sou ninja. Eu coloco 5 ou 4% de resistência a ignorar adagas, 10% de resistência ao humanoide. A resistência ao humanoide é igual à resistência à classe, tá? É igual à resistência à classe. Simples assim. Você tem 10% de resistência ao humanoide, você vai ter 10% de resistência a todas as classes. Então 6 a 10% de resistência ao humanoide no pingente, 5 a 10% de bônus humanoide no pingente, e na jola do pingente 10% de humanoide do seu valor total. Já é legal. Certo? O que mais que a gente pode falar aqui? Tá, já vou falar quais são as pedras perfeitas para fechar o set. Certo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui, ó. Até então vocês conseguiram pegar a ideia de como funciona um set? Ou não? Eu já vou falar sobre a armadura do Zodíaco que é do 120. Por enquanto, foca no que eu tô explicando referente ao set no geral. Até então vocês conseguiram entender? De verdade mesmo, se tiver alguma dúvida quanto ao que eu expliquei, pode perguntar. Deu para entender? Então eu vou dar um exemplo para vocês de como eu gosto de usar um set. Ahn, Quais as resistências à classe que eu gosto de ter? Ninja e guerreiro. Porque eles usam. Se você pegar ninja e guerreiro, você tem 5 armas. Lycan tá bugado? Não, mano, tá funcionando normalmente.
Só no ninja e guerreiro você tem 5 armas. Você tem arco, adaga e espada no ninja, e você tem espada e espada duas mãos no guerreiro. Então eu sempre gosto de ter essas resistências. Então vamos imaginar que eu tenho uma pedra limpa. A melhor pedra safira que vocês vão encontrar, claro que depende do jogo. Mas busquem sempre por resistência a ninja, resistência a guerreiro e resistência a Lycan ou resistência a xamã, tá? Tem como colocar a sequência de poções e itens úteis? Tem como, eu já mostro. Então, vamos imaginar que eu tenho uma pedra limpa com 12% resistência a guerreiro, ninja e Lycan. Ativei o bônus de conjunto das 17, então vamos contar 17. Tenho 17% aqui, mais 10 da quest já tenho 27, mais 12 no pet já tenho 39 de cada uma. Pronto, vamos jogar desse jeito, 39. Eu preciso de 50% de resistência. Se eu colocar 15% no meu colar de resistência ninja, eu já vou para 54. E aí eu jogo 15% de resistência guerreiro na minha armadura, já vou para 54 também. E a redução a Lycan? Eu posso jogar duas Jolas com redução a Lycan aqui em dois itens meus. Acabou. E o mesmo vale para outras classes, tá? Por que, que eu acho que é interessante ter 60% de resistência à garra? Porque quando. Ou resistência à espada. Porque quando você usar o energético, vai subir para 66. E se você tiver 66 Lycan com ali uns 20%, 30% rei do Lycan, você já tanca Lycan legal. Você não vai fazer o cara não te dar dano. Mas provavelmente você não vai morrer de HK, tá? E aí você abre brechas para você colocar resistência xamã no seu set, que é uma classe bem forte. O ideal é você ter pelo menos ali 40, 45% de redu xamã, além da resistência mágica dos 93%. Porque xamã realmente é uma classe que dá muito dano, tá? É uma classe muito forte. Se você souber fazer, é uma classe muito forte, tá? Então, o set ele vai depender única e exclusivamente do seu feeling e de como estão os seus adversários. Montar um set war em um servidor com 5 classes é difícil por conta disso. Você nunca sabe de onde o tapão vai vir. Se tem só 4 classes, é de boa. Agora com Lycan, quebra muito. Porque se você não tiver Redo Lycan e aparecer um Lycan, ele nem precisa ter bônus contra você que ele vai te destruir. A mesma coisa Xamã e todas as outras classes. E o Aon tem essa diferença de que as classes mágicas realmente dão dano, diferente no oficial. Faltou apontar um ponto importante, peço até desculpa para vocês. É interessante vocês terem tudo isso e pelo menos, no mínimo, deixa eu ver quanto foi que eu anotei aqui. Que eu anotei isso, desculpa. Pelo menos 35 a 40% de resistência a skill, tá? Como vocês vão ter tudo isso de resistência a skill? Vocês vão ter 12% de uma bota oceânica, já dá 12. 10% de um sangrento, já dá 22. Vocês vão ter a diamante. A diamante eu não lembro quanto dá. Eu acho que dá 12%, se eu não me engano. Ela dá 12% a limpa. Então 17 já vai dar 12, 22 já vai dar 37%, tá? E você tem 5% de resistência a skill na armadura do 115 mais 9, certo? E ataque mágico como funciona? Tá, já falou, Felipe. Então imagina, se você tiver armadura do 115 mais 9, bota oceânica mais 9, escudo sangrento mais 9 e uma diamante limpa, um set mítico limpo, tá? Limpo, tô dando exemplo do set limpo, esquece o resplan. O resplan é melhor que o limpo? Todas essas dicas servem para o BR. Serviriam se o BR fosse um servidor normal. Como ele é um servidor bugado, eu creio que não vai adiantar muito, mas pode testar. E eu não estou soltando farpa. Realmente lá é totalmente esquisito. Você tem quase 100% de redo skill. Lá eu não sei o que fazer. Lá você só dá dano no tapa. Então não creio que vai servir para o servidor BR. Tá? Não creio que vai servir para o BR dar um game, porque o servidor é bugado. Infelizmente. Gostaria que não fosse, mas é. Então eu tô dando o exemplo de um set mítico limpo. O set mítico Resplan é melhor? É, mas parem de chorar pra set Resplan, velho. Quem joga 3, 4 anos vai ter pedra boa. Não interessa, vai ter pedra boa. Para de botar desculpa num set pedra, que isso daqui é bom, mas não faz toda a diferença. Eu morro, assim como qualquer um que tem esses sets morre. A única diferença é que você consegue ficar mais forte. Mas isso não faz do cara imortal e invencível. Esquece isso. Dá pra montar com set mítico limpo, sim, tá? E eu vou mostrar depois para vocês que dá para montar. Inclusive o boneco já está em produção, beleza? Então baseiem-se no set limpo.
Tendo a pedra, o escudo sangrento, a bota oceânica e a armadura de 115 mais 9, vocês já batem a redução skill necessária. E creio que nem dá pra ter mais do que isso hoje em dia, eu acho. Se eu não tô enganado, não tem como ter mais do que isso. Posso estar errado, faltando alguma coisa, mas dá pra você ter mais se você tiver a diamante mais upada. É isso. O ataque mágico e a proteção mágica dessa pedra, ela não é. Isso, o brinco, perdão, Eric. Verdade, o brinco de Rubi, se você tiver ele com gema, ele vai te dar 8%. Muito bem lembrado. Mas eu normalmente não uso ele no ninja. No ninja eu uso o brinco de granada ou o brinco de safira, que dá o dano de skill. Mas aí, dependendo da sua classe, você vê o feeling. De repente, se você encaixar um brinco de rubi, por exemplo, você pode abrir mão da armadura do 115 e equipar uma veste do Zodíaco para resistir um pouco mais do dano, do tapa. Tudo isso vai depender do feeling de vocês. Eu tô dando um exemplo base, tá? Mas tudo isso pode ser alterado. Uh, o ataque mágico e a proteção mágica não funciona como resistência à magia nem dano mágico ali da espada. É totalmente diferente. Esses 24% de ataque mágico vai aumentar mais ou menos ali 1k e meio, 2k de dano. Assim como a proteção mágica é 1k e meio de dano que você vai resistir. Não é algo muito uau, mas num montante fica legal. Se você toma 20k e você tem 19k de HP, 1k e meio a menos já faz você ficar vivo e conseguir botar ali no cash. Pra você se manter vivo, entendeu? Mas não é algo que vai fazer, porra, tenho 24% a mais de resistência mágica, o cara não vai me dar dano. Não. Não é assim que a defesa mágica funciona, tá? Inclusive ela não é em porcentagem, como vocês podem ver. Ahn, E é isso. Então, como eu montaria um set? Vou dar um exemplo de um set top. Top mesmo, de verdade. Imagina que essa armadura aqui. Ó, outra coisa. Não se prendam a HP, tá? Esquece o HP. Esquece. Os meus itens War, praticamente nenhum deles tem HP, tá? Já tô sendo bem claro. HP, os meus sets ali, eles batem de. Tem um set meu do Lycan que ele bate 29, 30k de HP, tá? Então esquece HP. Esquece. Achar que você vai ser o fudidão com 45k de HP eu acho muito difícil. Como seria o exemplo de uma armadura legal? Né? Vou dar o um exemplo aqui de um set. Se a armadura tiver 15% de espada, 15% de garra, 15% de guerreiro, ficaria legal. Que mais? Espada, garra, guerreiro. 15% ou 10% ali de duas mãos ou adaga, já ficaria legal. E mais alguma coisa. Entendeu? Esse mais alguma coisa vocês têm que ver o que vai ficar melhor para vocês. Se vai ficar melhor HP, se vai ficar melhor resistência sino, mais uma resistência classe. Tudo depende de vocês. Você poderia encaixar aqui um 10% ou 15% rei do Xamã. Show de bola. Ou rei do Shura pra tancar Shura Black. Show de bola. Colar, a mesma coisa. Tudo que você fizer na armadura, você vai fazer no colar. A única diferença é a resistência classe. Se na armadura você tem guerreiro, joga ninja no seu colar. E vice-versa, tá? Para você sempre manter o equilíbrio de resistência à classe. Brinco, padrão. Quanto mais redução, melhor. Meus brincos dificilmente têm HH. Então, 15 espada, 15 garra, 15 duas mãos, 15 adaga e o que vier. Esses 15 eu tô deixando em aberto, como eu falei para vocês anteriormente. O ideal é 40 a 60 de espada, 45 a 60 de garra, 35 a 60 de duas mãos ou adaga. Batendo esses números, vai ficar legal o set. Tá? Não vai ficar imortal. Vocês sempre vão poder melhorar. Eu, inclusive, tô melhorando meus sets. Sempre dá para melhorar. Porém, você vai fazendo isso com o tempo. O que eu estou passando é uma base para vocês conseguirem ir na guerra, tá? Então, tudo que você fizer na armadura, tenta replicar no colar trocando a resistência classe. Só isso. No brinco, quanto mais redu, melhor. Mas se você rodar um brinco com 10 de humanoide, 15 espada, 15 garra e 15 adaga ou 15 duas mãos, tá top. Eu, particularmente, ainda não vi nenhum assim. E eu não tenho nenhum até assim. O que eu tenho que mais se aproxima é 10 HH, 15 espada, 15 garra e 10 duas mãos. Se eu não me engano, é isso. O que eu tenho que chega mais perto do que eu gosto. Fica aí com HH perfeito. Escudo. Tá. Eu recomendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é foda, mas eu recomendo que vocês façam esse itemzinho aqui, ó. Isso daqui é muito roubado. A aura. Por quê? Você pega qualquer escudo com anti-stun e quebra na aura. E você abre o seu escudo para ele ficar do jeito que você quiser.
Porque o anti-stun, ele é algo que é extremamente crucial numa guerra. Se você não tem, você vai ficar paralisado e você vai morrer. Lembrando que com anti-stun não funciona o pot, não funciona o podcast, você não dá skill, você não anda, você não faz nada. Você toma e morre. É assim que funciona. Então, se conseguirem ter uma aura, quebrem um escudinho aqui. Eu quebrei um PVM, como vocês estão vendo. Demônio, Orc, Morto-Vivo, Animal, Ataque Monstro e Anti-Stun. E aí abre margem para vocês fazerem o que quiserem no escudo. Se vocês forem ninja, como eu, 12 de força, 12 de destreza, 15 de bloquear ataque físico no escudo. Foquem nisso. Ah, Bruno, e o humanoide? Se vier, bem. Se não vier, amém. Foquem em tancar. Depois vocês pensam no dano e vocês vão entender o porquê. Então, no meu caso, força e destreza. No caso de ninja arqueiro, inteligência e destreza. No caso de xamã dragão, força e inteligência. No caso de Sura Black, inteligência e destreza. Deu pra entender? Deu pra entender até aí, mais ou menos? O escudo abre margem para você não precisar do anti-stun. Aí, se você precisa do anti-stun e não tem a aura, foque em resistência a atordoamento, 10% bônus contra o humanoide e pede ajuda para Deus para vir mais alguma coisa aí. Um bloquear ataque físico, uma força, uma inteligência. Arqueiro inteligência? Sim, com a atualização arqueiro escala muito com inteligência. Para quem não sabe, tá sabendo agora. Bracelete. O bracelete, isso é importante, coisa que eu nem tinha falado anteriormente. O bracelete, ele dá 14% de resistência à classe, galera. Você coloca 10% de um bracelete de classe mais 9, mais as gemas, é 14% de redu classe. Vamos supor que vocês fecharam a redução de vocês com armadura com guerreiro, colar com ninja. Aqui nem usaram ainda, foda-se. Não conta com cinto. Mais os 10 da quest e não sei o que lá. Já bateu 45 ninja, 45 guerreiro ou 50 e tá legal. Você usa o bracelete do quê? Bracelete de Redu Xamã. Porque Xamã é muito forte. Então você joga aqui um braceletão de Redu Xamã, 14% de Redu Xamã aqui com 8% de um cinto, já vai te dar 22% Redu Xamã. Mais 10 da quest, 32. Pronto. Provavelmente, se o Xamã não tiver muito virado para você, você não vai tomar HK, desde que você tenha os 93% de Redu Magia. Beleza? É muito importante a redução magia. A partir do momento que seu pote acabar, você vai mamar. Tá? Inclusive tem vídeo disso e eu vou postar logo mais. Algumas vezes em que a minha poção magia terminou na guerra, eu tomo só uma. E tchau, acabou. É isso. Não adianta você ter. Você pode ter o 7 mítico, resplam mais 18. Não vai adiantar. Foda-se. Você vai morrer. Tá? Então usem um bracelete de Redu Xamã, que já vem com HP 1800. Você vai se preocupar em colocar o que no bracelete? 15 magia, 10 humanoide. Se vier 10% de furo, top. Se não vier, beleza. Tá? Bota oceânica. Como que é uma bota boa? Resistência à garra, resistência à espada, resistência à adaga ou duas mãos, ou as duas. E se cair um bônusinho classe, vamos supor que você bata em Shura. 20 Shura, 15 espada, 15 garra, 10 duas mãos, dá pra usar? Dá. 15 espada, 15 garra, foquem sempre no 15 espada e garra. 10 adaga ou 15 adaga e um bônus, dá pra usar? Dá. Full redução, melhor ainda. Se você tiver uma bota com 15 espada, 15 garra, vamos supor, sei lá, 15 adaga, 10 duas mãos e 10 sino, ou sei lá, mano, muito, muito, muito bom. Redução flecha também, tá? Tem a resistência à flecha também. E é isso. Qual o melhor colar para usar? Se não tiver muito ninja arqueiro, não tem necessidade de usar o colar de ouro. Então você opta para usar o colar de classe da classe que você vai bater. Se eu bato em Shura, usa um colar de esmeralda. Se eu bato em Xamã, usa um colar de safira. Porque vocês vão ter 10 de bônus, mais as 3 gemas vai dar 14 de bônus contra aquela classe. Além do, do status, né? Força e... Ou tem força? Nem tem força no colar. Ou tem? Nem lembro o que tem no colar. Eu sei que tem o bônus. É o bônus. O status é no brinco, perdão. Entendeu? O brinco depende da sua classe. Se você for Sura Miragem, você pode usar um brinco de esmeralda. Você pode usar um brinco de safira. Você pode usar... Mano, Sura Miragem é uma classe que pode usar qualquer um dos brincos. Se você é xamã, normalmente você vai querer usar um brinco de rubi. Ou um brinco de dano skill. Tá? O brinco de safira. Tem o colar de xamã que dá força, é verdade. O colar também dá status. Realmente dá status. Se você for ninja, normalmente você vai querer usar granada ou brinco de safira.
Se você for guerreiro Partizan, brinco de safira. Não tem por que você usar outro brinco. Se você for Arahan, esmeralda ou safira. Se você for Black, normalmente você vai usar ou safira ou rubi. Tá? E se você for Lycan, aí você é um deus, você escolhe. Você pode usar o rubi, você pode usar o safira, você pode usar o granada. Você pode usar o que você quiser, que vai dar certo. Tá? Só não vai dar muito certo o esmeralda. Esmeralda não vai dar muito certo, não. Dá pra usar ébano no Sura Miragem? Com certeza, tranquilamente. Sem problema nenhum. Miragem escala bem com força, dá um bom tapa e vai ter HP. Pode usar. Shura Black tem que ser o quê? Int? Ou pode ser outro que dá dano skill? Pode ser o que dá dano skill também. Eu normalmente de Shura Black, sendo 100% sincero pra vocês, uso o brinco de Safira, que é o que dá dano skill. Tá? 8% de dano skill a mais é o que eu gosto de usar no meu Black. Beleza? Eu tô sendo o mais transparente possível com vocês, tá? Sério mesmo. Elmo. Elmo de melee, gente. Elmo de melee, mano, pelo menos mais 8 que você vai ter 6% de ataque físico e mágico. Busquem o Elmo de melee. Ah, dá pra usar o do 60? Dá. Mano, foca no de melee. O 60 como segunda opção. Ninja, exclusivamente, se quiser usar o do 80, se for Ninja Adaga, dá pra usar, porque ele dá 12% de stun mais 9. Se o ninja te grudar na adagada e te encaixar 13 stun de 1 segundo seguido, você tá morto. Então, salvo aqui pra ninja um elmo do 80 mais 9, se tiver muito bem rodado. Mas em qualquer outro caso, elmo de melee. Sem dúvida, tá? Arma, 115 mais 9. Ou vocês podem fazer uma arma do Zodíaco que tem dano para um caralho com um DS muito foda. Uma adaga do Zodíaco te dá 431, 451. Se isso daqui pegar 22 DS com 10 humanoide, dá pra testar. Se não for desse jeito, não vale a pena. Ou pegar, sei lá, 50 e tantos de dano com um bônus uma classe. Dá pra você testar o tapa. Fora isso, não compensa, tá? Fechou? É isso. O pingente eu já falei pra vocês. Esse ignorar resistência, como funciona? Vamos supor que o Felipe aí, que tá aí no chat, ele tem 40% de redo adaga. E eu chego com esse pingente nele, automaticamente ele vai ter 35. Aí você fala, pô, Bruno, então eu não boto redo adaga, não vai ter efeito. Aí que vai ter mais efeito ainda. Quanto menos resistência à arma você tiver do cara, mais dano ele vai te dar por causa disso aqui. Se você tiver 0% de resistência à adaga e eu te bater com isso, eu vou perfurar você até a terceira geração. E eu vou te destruir. E eu não tô brincando, é verdade. Quanto menos resistência à arma você tem, mais dano o cara vai te dar por conta desse ignorar resistência, tá? Podem fazer o teste. E isso funciona para PVM também. Coloquem ignorar resistência à arma contra os bosses que vocês vão ver que vai aumentar. E aí vocês vão querer ter ignorar resistência à arma e 6% a 10% de redução HH, 5% a 10% de bônus HH e na Jola 10% de bônus contra humanoide valor total. O que é o valor total da Jola? Ele vai pegar todo o seu bônus humanoide, incluindo do anel lua minguante, dos anéis e tudo, e vai jogar 10% acima. Então se você tiver 150% humanoide no seu set todo, contando traje, contando anel, contando o bracelete do tigre e tudo mais, você vai ganhar automaticamente mais 15%, tá? Então foquem nisso. Traje. Armadura, normalmente 2k e 50 ataque. Se você for classe mágica, 2k e 20 velocidade de skill. Elmo, eu coloco só 10 humanoide e foda-se, não coloco mais nada. Skin de arma, normalmente 10 humanoide mais alguma coisa. 10 humanoide, 12 força, 10 humanoide, 12 int, 10 humanoide, 12 destreza. Básico do básico. Faixa. Se você é uma classe física, você vai querer quebrar o arco do 115 mais 9 bem rodado. Se você é uma classe mágica, a espada de Shura do 115 mais 9 bem rodada. Aura, já falei, um escudo com anti-stun. Básico do básico. Beleza? Ficou alguma dúvida até agora? E aí, Vector, tranquilo, mano? Ficou alguma dúvida até agora? Ou não? Dá pra continuar? Tá, mas vocês estão entendendo como funciona a base do set. Eu vou cobrar isso de vocês depois, hein? Porque eu tô mostrando pra vocês a base do set que a minha guild inteira faz, tá?
E eu conversei com eles antes sobre isso e todos entraram de acordo pra ver esse movimento PVP do jogo. Então eu tô sendo realmente sincero com vocês. Não tem por que eu chegar aqui e mentir. Porém, eu já falei, todo set pode ser melhorado, tá? Todo set, todos, sem exceção. O que vai definir o seu set ser bom ou ruim é o trabalho em equipe. Nunca ache que vocês vão conseguir ter um set e solar todo mundo, porque isso não vai acontecer. Você pode ter um set que resista ao máximo possível, mas é impossível você aguentar todo mundo sem morrer, tá? Se não jogar em equipe, esquece. Vale a pena quebrar arco de 115 na faixa? Sim, arco para PVP é o arco do 115 mais 9, beleza? Para PVP, arco do 115 mais 9, se a sua classe for física. Se a sua classe for mágica, você vai rushar eu sempre esqueço o nome dela. A espada de Shura. Acho que é Sabre de Kianit, o nome hoje em dia. Tá? Elmo. O que você precisa de um elmo para PVP? 15 magia, 10 humanoide e classe. Ou isso seria o perfeito do perfeito. Se você vai bater em uma classe específica, que é normalmente o que acontece, 15 magia e o bônus da sua classe, tá? Você bate em ninja, 15 magia, 15 ninja. Você bate em xamã, 15 magia, 15 xamã. Se vier HH junto, top. Se não vier, foca na magia mais a sua classe. Verifica o fone. Pera aí. Sons, gravação. Ele abaixou um pouquinho. Pronto. Tá, vamos lá, continuar. Arma do 115 é melhor o leque pra faixa? Não. Pra classe mágica é melhor o sabre, que é a arma de Sura Black. Beleza? Tô triste, tava rodando meu elmo PVM, caiu 15 magia, 15 ninja, 5 HH. Tá top. Tá. Então vamos lá. Elmo, você vai focar em 15 magia e o bônus a classe que você vai bater. É claro que se cair mais de uma classe com HH, top. Escudo, se você não tiver aura, anti-stun, 10 humanoide e mais alguma coisa, tá? Arma do Zodíaco dá mais ataque mágico do que essa do 115? Não sei. Porém, fica relativo você quebrar uma arma do Zodíaco, porque para você quebrar uma arma do Zodíaco boa pra faixa, aí seria um leque com 20 DS, 20, 22 de DS, com bônus HH ou bônus a classe e uma jola bem rodada. Porque na arma do 115 você tem o HH de cima, o HH de baixo, o bônus de baixo, a inteligência que você vai poder rodar, ou força, né? E mais todo ataque mágico. Então eu acho que para uma arma do Zodíaco compensar na faixa pro PVP, ela teria que estar muito bem rodada. O que é muito difícil de acontecer, tá? Então o escudo é isso. O bracelete, vocês vão usar o da classe que vocês quiserem. Mas no exemplo que eu dei, um bracelete com Redu Xamã seria o ideal. E é mais fácil de rodar, tá? Então até aqui ok. O cinto abre margem para você usar o cinto que você quiser. O cinto que você quiser. O que mais faltar redução para você, você encaixa, tá? Lembrando que é interessante que vocês tenham aquela Redo Arma que eu já falei. Quando esse vídeo for pro ar, eu vou deixar tudo descrito, que é interessante vocês terem, tá? Mais as reduções classe, beleza? O que você vai usar de amuleto aqui pra guerra? O ideal é você usar Bracelete do Tigre, que te dá 20% bônus humanoide, e Anel da Lua Crescente. Ou, normalmente, os itens que eles colocam no Happy Hour. No Happy Hour não, em evento. Por exemplo, isso daqui... Ops, isso daqui é melhor do que um Anel da Lua Crescente. 5% de dano de skill, 15% de ataque físico e mágico, 10% de bloquear ataque físico. Normalmente, todo item de evento vem com esses ADDs. Então é melhor que você use esse do que o Anel da Lua Crescente. Se não tiver esse item, Anel da Lua Crescente sem problema, tá? Em relação a pet, mesma coisa. Eles lançam ali sempre o de 15% ataque físico e mágico e 15% humanoide com HP. Pode ser ele ou pode ser um dos pets brancos, que também dão redução à classe. Tem os pets brancos no site que tem 60 dias e eles dão 2k de HP, 15% ataque físico e mágico e 5% resistência a uma classe. Escolhe a classe que está te fazendo falta e use ele, beleza? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de 7 pedra, tá? Como é interessante uma Rubi para guerra.
Ataque, dano e resistência a dano. Defesa é bom pro PVP? Não. Dá pra usar? Dá. Simples assim. Diamante, qual que é a melhor pro PVP? Dano de skill, resistência a skill. Ataque mágico se você for classe mágica, resistência mágica se você não for. Eu uso com ataque mágico, tá? Onix. Essa daqui é a perfeição. Chance de bloquear ataque físico, resistência à perfuração, resistência a crítico. Mais perfeito do que isso é impossível. A Ruby serve para todas as classes? Sim e não. Se você for classe mágica, voltando aqui na Ruby, muito boa a pergunta do fulano de tal. Se você for classe mágica, Xamã, Sura Black, Xamã e Sura Black só, você não tem a necessidade de usar o ataque, o dano e a redução a dano. Se você tiver uma pedra só com redução dano, já está ótimo, tá? No caso de classe mágica, porque dificilmente você vai dar tapa. Caso você vá dar tapa, seu dano em tapa vai ser menor. Mas é bom que você use resistência a dano. Se cair redudano, para você sendo Xamã ou Sora Black, já tá ótimo. Não precisa de mais do que isso para guerra. Para PVM, você tem que ter o ataque e o dano, tá? Todo exemplo que eu tô dando é para guerra. Granada. Só precisa ser uma granada. Foda-se. Mais nada. Sendo granada, é granada. Acabou. Para PVM é bom que você tenha absorver MP. Para PVP, foda-se. Safira, 3 reduções. Eu gosto, aqui, nesse caso aqui, ela fecha pra mim. Essa minha Safira, vocês estão vendo o meu set. A minha Safira me ajuda a fechar o meu set em alguns déficits que eu tenho. Então, pra mim, essa daqui está ok. Mas uma Safira top, 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 redução ninja, redução guerreiro, redução Lycan. São as 3 classes mais fortes. Redução ninja, redução guerreiro, redução xamã. Redução ninja, redução guerreiro, redução shura. Ninja e guerreiro é sempre a base do jogo, tá? Se você não tiver uma boa resistência ninja e guerreiro, você vai tomar e vai tomar feio, tá? Jade, HP e HP é o que vocês vão querer ter. Ah, preciso de absorver? Não. Preciso de restaurar? Não. Por incrível que pareça, uma boa Jade para o ar é com regenerar HP. Por quê? Vai fazer o seu HP quando você estiver potando subir muito mais rápido, caso você não tome veneno. Então, para o ar, uma pedra perfeita da Jade seria HP, HP e regenerar, tá? Por incrível que pareça, não é meme. Mas se você tiver uma já com ABS por conta do seu PVM, não tem problema. Tiver com restaurar, não tem problema. Se você for fazer um char só pra guerra, foca no HP-HP. Tendo isso, já tá ótimo. Tentem fazer todas as pedras míticas ou todas as pedras lendárias para vocês ativarem o bônus de conjunto. O HP você vai ganhar mais 900, a resistência classe você vai ganhar mais 5, o HP da granada mais 450 lá em cima, 3% de bloquear, resistir a crítico e a perfurar na Onix, 5% de dano e de reduz skill na diamante, 90 de ataque e 5% de dano ou de resistência a dano na rubi. Beleza? Isso daqui é para todas as classes. Se você tiver um set de pedra fosco ou um set de pedra limpo, esse valor que está entre parênteses que vocês estão vendo vai ser o mesmo. É a mesma coisa desde fosco até resplandecente. Não muda. Por isso que eu tô falando, um set limpo você faz um set war fudido, tá? Pro set war brilhante lendária não seria melhor que mítico limpo? Não. Eu acho que não. Porque ele não dá 5%, ele dá 2, se eu não me engano, 2 ou 3 aqui embaixo. E dá só 30 de ataque, 2 de DN. Então, eu ainda prefiro limpo. Vai de 7 limpo que é melhor. Pode confiar na Cal, vai de 7 limpo que é melhor. E também, quanto mais bônus elemental você tiver, mais dano no PVP você vai dar. Tá? Quanto mais bônus elemental você tiver, mais dano no PVP você vai dar. Simples assim. É assim que funciona. Por isso que é bom depois começar o upar pingente. Mas o pingente vai fazer diferença no PVP lá pro mais 90, mais 100. Antes disso, vai ser muito difícil ele fazer diferença, tá? Já no PVM, mais 30, mais 40, mais 50, ele já faz uma grande diferença no PVM. Beleza? Tem alguma dúvida de vocês até aqui? Se o vídeo vai pro YouTube e pra Cost TV. Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar, não tem problema não. Tá, eu acho que vocês não têm. Então, beleza.
Vou falar dos low? Vou. Agora vamos partir aqui rapidinho para as poções. Quais as poções que vocês vão querer ter? O que mais dá para fazer em relação à classe mágica? Se algo ficou para trás, é claro. Ficou, e agora é a parte que vocês têm que prestar atenção, porque muita gente não se liga nisso e acaba morrendo por causa disso, acreditem se quiser. Qual o ideal para bônus? Vou chegar aí. Eu só queria saber se vocês entenderam nessa parte de montagem de set. Se vocês puderem, me respondam. A parte de montagem de set em relação a pedra, quest, pet e ADDs, os 5 ADDs verdes, ficou claro para vocês? Essa parte ficou claro? Como vocês devem rodar em cima, como vocês têm que encaixar a redução arma e a redução classe, e isso é o mais importante. Beleza. Agora vem uma parte também muito importante. Tudo no montante do PVP é importante. Sobre os itens eu cheguei tarde, mas eu vou upar no YouTube e na Cost TV, ô Vegeta. Eu vou upar desse jeito aqui, eu nem vou cortar. Só vou tirar daqui e upar. Power Pet falei do Power Pet. Power Pet, inclusive, para PVP, o ideal, vocês que vão começar a fazer um set war, ter 3 resistências à classe, tá? 3 slots, 3 redo classe. Todo Power Pet vai te dar pelo menos 12% de redo classe quando ele estiver no nível 105. Se não tiver nível 105, não pega 12%, tá? Qualquer um vai dar 12% quando tiver 105. Então, pode fazer qualquer pet. Inclusive, no meu Lycan eu uso um Ganazel, tá? Inclusive, Lycan é o Ganazel. Os que vendem na sua loja é 13 slots. Não sei se eles estão com 13 slots, mas é o segundo melhor pet PVP que tem no jogo, tá? O pet Berserker é o segundo melhor pet. Só perde pro Genbu. Só pro Genbu. Porque o pet o Berserker, ele é especialista em ninja, em guerreiro e em xamã. Então ele dá de 12 a 14% dessas 3 classes. O Genbu é ninja, guerreiro e Lycan. Então, dependendo da sua resistência e da sua visão de jogo, ele é tão bom quanto um Genbu para PVP, tá? Ele é muito, muito forte mesmo. Então, melhores pets pro PVP: Genbu, Berserker, e aí depende das outras classes. Você tem que ver ali na tabelinha qual que é melhor para você. Mas todos eles vão dar pelo menos 12% de resistência. Coloquem 3 reduções. Quando vocês estiverem mais confiantes no set de vocês, aí sim vocês migrem para um Berserker, por exemplo, que vai dar ataque físico e mágico. Eu vou deixar aqui o lance dos patches e vocês vão conseguir ver. Beleza? Em relação a poções. Ataque do Deus Dragão, defesa do Deus Dragão, auxílio do Deus Dragão, vida do Deus Dragão. Vocês sempre vão querer ter isso. Precisa ser o mais? Não. O mais é melhor? Sim. Com o ataque do Deus Dragão normal, você vai ter 20% a mais de dano. Nossa, 20% a mais de dano. E as classes mágicas? Também. Por incrível que pareça, depois de 3 anos de jogo, isso foi no ano passado, me perguntaram se classe mágica escalava com ataque do Deus Dragão. Escala. Isso aqui é dano de tudo. Todas as classes. Se você é uma classe mágica e não usa ataque do Deus Dragão, você está perdendo pelo menos 20% a mais de dano, tá? Isso daqui escala com qualquer classe. Se você não usar, você está perdendo. Defesa do Deus Dragão é mais pra tapa, tá? Não vai resistir a skill. Então, ela é um item que você não precisa usar se não quiser. Vida do Deus Dragão, que eu tô sem aqui, vai aumentar o seu HP em porcentagem, ou seja, o HP do seu char pelado, tá? E auxílio do Deus Dragão, se for o normal, vai te dar 5 pontos de cada um dos seus status, o que é muito bom. Palma do crítico e do perfurante. Isso, da precisão e do perfurante. Vocês vão querer usar. As poções da Vila 2, quando eu falar poção da Vila 2, é um costume meu, são essas daqui. Por exemplo, a Pidoc me dá 10% de crítico. Aí se eu usar a poção do rato, ela pode me dar mais 20%. Então aqui eu tenho 30% de crítico. A mesma coisa acontece com as poções de resistência à magia. Vou mostrar pra vocês. De todas as poções existentes no jogo, a única que vocês não podem deixar faltar é essa daqui, ó. Poção Jinboan e poção do porco. 20% na do porco sempre e 10% na poção Jinboan, que é a única coisa que vem nela. Sempre, vocês sempre têm que ter isso. Sempre, sempre. Não pode deixar isso faltar. Se faltar uma dessas, classe mágica vai comer vocês gostosinho. E eu não tô brincando. Não deixem faltar poção magia no set de vocês. Não, a Ruby ainda não saiu. Tô explicando ainda sobre o set. Então, vocês vão querer ter tudo isso, mais a poção Jinboan e a poção do porco. As outras, se você for classe mágica, tem a poção Jinwar e a poção da serpente. Se não for, se você for classe física, tá?
É, exatamente, toma 55k no espiral. Exatamente isso. Se você for classe física, usa a poção de ataque. Se você não for classe física, não tem necessidade da poção de ataque. Poção de força. Força ajuda em todas as classes no tapa, então pode usar sem medo. Crítico e perfurar também em todas as classes. Poção sagaz mais é muito bom que vocês tenham, porque vai diminuir em 30% o cooldown das skills. Beleza? Por exemplo, eu usei uma poção sagaz aqui mais. Eu vou usar o meu esconder. O meu esconder vai terminar e eu ainda vou estar escondido. Infelizmente, isso é algo que alguns ninjas usam e eu acho isso uma patifaria do caralho, porque se é pra ficar escondido, não vai na guerra. E é isso. E pet, sempre o power pet que eu já citei pra vocês. E aí vocês veem o que melhor encaixa. Ou o pet branco, ou o próprio Draco, que dá ataque físico e mágico e bônus humanoide. Ou pets de evento, que dê ataque físico e humanoide com HP. Beleza? Poção do Puma e poção verde elas combam, então eu sempre uso. E poção do Guepardo, né, no caso, pra correr atrás dos caras na arena, porque correm mais do que sei lá o que. O que o André falou é verdade, tá? Se você não tiver poção magia, você toma muito dano. E, por exemplo, eu já montei um Sura Black que eu bati 35k limpo no Evocar. Sabe aquela esferinha que fica rodando em volta do personagem? Eu já bati 35k limpo em caras assim. Por quê? Falta de redução magia. Única e simplesmente isso. Se você tiver a redução magia, você nunca vai tomar um dano desse. Pode ficar tranquilo. Se vocês tiverem a redução magia necessária, vocês nunca vão tomar um dano desse. Se tá tomando, é porque tá faltando magia, tá? E se tiver faltando magia, tem que morrer mesmo. É assim que funciona. Tá? Então essa é a parte que eu queria explicar pra vocês do 1-7 War. Bônus. Quanto de bônus é bom vocês terem? Cara, é relativo. Eu tenho ali 7, porque a gente acaba montando, não é. E pra saber se acabou, é só esperar o dano mágico. Não, pra saber se acabou é só vocês virem aqui, tabela sempre aberta. Vocês vão descer aqui, ó, na sua resistência mágica, aqui, ó. Resistir à magia. Sempre tem que estar em 93. Não tá em 93, você tá fudido. Ou você vai clicando em pote. Eu já tenho mania de vir clicando em pote de 1 em 1 minuto na minha cabeça. Eu tô correndo, vou clicando em poção. Se não, pra quem é novo na guerra, joga com a tabelinha aqui aberta. Tá ótimo. Beleza? Brinco de rubi mais armadura do 105. Dá 10% de vida e redo magia. Seria bom? Dá pra encaixar. Dá pra você fazer. Dá pra você fazer sim. O ideal é você sempre ter 90% de magia. 93, com um energético. Assim, e eu não citei aqui, sempre tenham um energético de 10. Como eu faço energético? Nível 40, alquimista, pega 30 artefato de vitalidade, arrasta pra cima e reza pra dar certo. O, o energético dura 2 horas, tá? O energético, 45, isso. O energético dura 2 horas. Clicou no energético, usa depois os itens e não tem mais essa de você tem que usar uma poção antes da outra, tá? Usem sempre. Pode usar a poção na ordem que for. Eles corrigiram isso, graças a Deus. Beleza? Quanto de bônus vocês precisam ter? Bônus humanoide, eu sempre tenho mais de 100, 110%. E dá pra pegar. E com os 10% que vai dar o pingente, vai dar ali uns 120 de bônus humanoide. Bônus classe, depende. Cara, tem caras aqui na guilda que batem até 200% de resistência a... Ou de resistência não, perdão. 200% de resistência é impossível. 200% de dano contra determinada classe. Tipo, eu tenho 200% de ninja. Meu set mais forte, se eu não me engano, tem 180 de bônus, tá? Mas eu tenho set com 140, 130 de bônus que funciona muito bem. Por que funciona muito bem? Porque eu coloco muito humanoide. Então, pra mim ter 130 de bônus, por exemplo, contra ninja, eu vou ter ali pelo menos uns 120% de bônus humanoide. Mais ou menos isso, tá? Então, sempre caminhem lado a lado. Humanoide mais o bônus classe. Acima ali de 120, 130 bônus contra uma classe já tá legal, vocês já conseguem bater bem, beleza? E o mesmo vale para pedra. Vocês podem pegar uma pedra com 2 reduções e um bônus. No caso do meu Lycan, eu uso uma assim, tá? Bruno, tá gravando vídeo? Sim, sim, sim. Eu vou colocar esse vídeo inteiro no YouTube. Por enquanto ele já tá com 54 minutos. Eu espero que vocês vejam, mas vai estar lá. Beleza? Ahn, E é isso. Faltou eu falar alguma coisa? O 7?
Vocês acham que faltou falar alguma coisa? Vocês querem saber mais alguma coisa? Aí eu já vou pro set low. Set low level. Se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar. Até se você já tiver set e tiver dúvida, pode fazer desse jeito que vai dar certo. Eu tenho certeza. As armaduras, vamos lá, Ramon. Falei das skins, já falei sobre as skins. A armadura, Ramon, como que você pode fazer? Eu ainda não fiz o teste, mas vamos supor, eu, por exemplo, e isso não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes, o André ainda sabe disso porque esse desgraçado gruda em mim batendo que nem uma puta velha. Eu tenho um déficit, dependendo ali da classe, de resistência a dano. Então, daria pra encaixar uma veste do Zodíaco pra me dar mais 7%? Dá pra encaixar, mas eu vou perder 5% de resistência à magia. Eu não acho interessante, porque eu vou tomar mais dano. Mas se você tiver ali aumentar sua resistência xamã, talvez dê certo. Pra você usar uma armadura dessa, você vai ter que aumentar sua resistência xamã, certo? Você pode perder esse 5%, você vai bater ali 88 de redomagia com o energético, desde que você tenha um pouco mais de resistência a essa classe que vai grudar em você, entendeu? Se você tiver um pouco mais de resistência, seja Shura Black ou Xamã, não tem problema nenhum você usar uma armadura do Zodíaco. E aí você vai ficar mais resistente à tapa. Ou você pode usar a sua armadura do Zodíaco e usar um brinco de Rubi, que você vai ganhar mais 8% de Redu Skill. Uma coisa já vai compensando a outra. Aí é aquilo que eu falei do feeling. Vocês vão ter que ter o feeling de entender como funciona o set de vocês. Se eu posso tirar uma armadura do 115 do meu set para encaixar uma do Zodíaco e um brinco, vou fazer o teste. Entendeu? A do 120 dá 20 redu humanos, dá 15 de redu humanos. E redu humano ele reduz tudo. O seu dano skill, o seu dano tapa, o dano magia. Aí você imagina, ele dá 20% de restaurar HP e 15 humanoide. Você vai trocar 25 ou 30% de resistência à magia e de resistência a skill por 15% de resistência a humanos, eu acho meio doideira. Mas eu já fiz uma armadura do 120, tô na luta para colocar ela mais 9 e vou testar, tá? E eu vou pra guerra com ela, vou testar. Talvez fique bom. Na teoria, não. Mas talvez na prática fique bom, tá? Alguma dúvida? Classe mágica é muito roubada aqui, tá? Pra quem joga o BR ou o PT e não sabe, no A1 a classe mágica ela é muito forte. A classe mágica realmente dá dano. Se você fizer uma classe mágica bem feita. Assim, e aí as jolas, né? Eu não expliquei. As jolas vai ficar a critério de vocês. Vocês podem usar uma jola com bônus e resistência. Vocês podem usar a jola com redu. É bom? Não. Por quê? Porque você não vai tomar dano, mas você também não vai dar dano. Você só vai ser mais um ali dentro. Eu não uso. Quais as jolas que eu mais gosto de usar? 10-10, bônus, acreditem se quiser, mas eu uso. Ou 50-10. Quando eu vou jogar de arqueiro, eu uso 50-10. 50 ataque e 10 de bônus contra uma determinada classe. O 50 ataque vai abranger todas as outras classes e o 10 de bônus vai maximizar o meu dano em cima daquela determinada classe. Então, quando eu tô de arqueiro, eu uso 50-10. Nas outras classes, normalmente 10-10, principalmente em Sura Black. Depois da TT Arahan dá pra ir o ar? Dá pra ir o ar. Um segundo é o cooldown da lâmina. Se você não tomar um dissipar, vai ficar muito legal. As skills de guarda e reforço. Vamos lá. Guarda e reforço funciona da seguinte forma. Você precisa ter a guarda P para você colocar o seu reforço P. A guarda vai te dar 30% de resistência a uma determinada skill. O reforço vai te dar 20% de dano em uma skill, certo? É... Então, no caso do Ninja Daga, ele só pode escolher reforço apunhalada. O Ninja Arqueiro só reforço a flecha de fogo. Você só pode escolher um, você não pode escolher qualquer uma delas. Eu gosto de usar a guarda de técnica, porque na minha opinião é a skill mais forte do jogo. Então eu gosto de usar técnica ou punhalada ou flecha de fogo, de resistência. E o reforço é o reforço. Só que para você colocar reforço, você tem que ter a guarda P. Qual a pior classe PVP? Eu não acho que tem classe pior PVP. Pode parecer meio clichê falar isso, mas eu não acho que tem uma classe ruim. Eu acho que a classe com menos vantagem, se for dissipada, é o Guerreiro Arahan. Um exemplo, 5 força mais 10 bônus ou redu não é bom?
Não. Não, o 5 força não vai suprir o seu dano, os seus 10% bônus. Então não vai ficar legal. Todas as classes são top? Sim. Escuta aí, André, 50-10, não 5-5. Mas aí vai de cada um, Alexson. Por exemplo, se ele curte fazer 5-5, não tem problema. Ele é um dos caras que mais demora pra morrer. O André, ele demora muito pra morrer. Mas o dano dele na skill, não tô zoando ele. O dano dele na skill não é tão alto. Ele me dá um trabalhinho se ele me pegar no tapa. Se ele me pegar no tapa, ele fica me puxando pra trás, é chato. Mas o dano na skill não é lá grandes coisas, porque você tem um set mais 5-5. Quando eu vou jogar de miragem ou de arqueiro, é um set 50-10 e eu já mostrei isso pra vocês. Miragem, ninja arqueiro e xamã dragão. Todos eles eu já fiz 50-10. Todos eles eu dei tapa de mais de 20k, tá? Inclusive teve caras aí que pararam de jogar quando eu fiz o meu miragem 50-10, que eu já cheguei a dar 28, 29k em tapa. Então, eu prefiro jogar desse jeito. É o meu estilo de jogo. Eu prefiro tomar um pouco mais de dano e dar dano do que não tomar dano e não dar dano, tá? É o meu estilo de jogo. Cada um faz o seu. Não tô impondo regra, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor. Tô sendo 100% sincero. Miragem, Xamã Dragão e Ninja Arqueiro eu jogo de 50-10. Acabou. É assim que eu faço. No Ninja Daga eu prefiro colocar um 10-10. Se eu precisar de 5 resistência embaixo, eu coloco ali uns 2 itens, 3 no máximo. Mas no resto é 10-10. É o que eu gosto. E é o que eu faço. Tá? E aí vai depender de vocês. Agora vamos cortar rapidinho para set low level. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que eu já expliquei aqui, porém vocês não vão ter um escudo de Redo Skill, não vão ter uma bota de Redo Skill e não vão ter o elmo de melee. Então como vocês podem fazer um bom set PVP para low level, do level 30 ao level 69? Aço mais 8, que vai te dar 15% de Redo Magia e vai ficar para o nível 69. E aí você só vai rodar embaixo. Colar, tanto faz. Tanto faz, literalmente, o colar que vocês vão usar. Bracelete, tanto faz. Brinco, o que for melhor para a classe de vocês. Provavelmente vai ser o Celeste ou o Ébano, tá? Ou Cristal, no caso do Ninja. Escudo, aí sim vocês vão usar um escudo da classe de vocês. Quando eu monto um Charlow Level, eu uso só um escudo classe. Eu vejo a classe que eu tenho mais déficit, ou, dependendo de como caem os meus itens, vamos voltar naquela premissa de que eu preciso ter 40% de redo classe. Como eu vou conseguir isso num set low level? Vocês já têm 20% de um escudo, então zerou ali 20%. Vocês têm mais 17% da pedra limpa, então 37%. Já tem quase 40%. E aí você tem a Jola. Ou. O que mais? Ou a arma e a armadura. Entendeu? Então vamos supor que eu quero chegar em 40% de guerreiro, 45%. Eu tenho um falcão, eu tenho 17 aqui, já me dá 37 e caiu 10% na minha armadura, 47%. Tranquilo. Aí eu preciso ter a redução ninja. Tenho 15% num colar, tenho mais 17 aqui na pedra, já vai me dar 32, se eu não tiver errado. E jogo ali na Jola ou no pet branco. O pet branco me dá mais 5 de redu, já vai para 37. E aí eu posso jogar em mais uma Jola. Vocês entenderam mais ou menos como funciona? É a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa de um set low, high level, só que é um pouco mais difícil de montar porque você tem menos recurso. Você não vai ter os 10 da quest, você não vai ter o Power Patch, você não vai ter a redução skill, né? Então você vai ter que fazer ali as pedrinhas. Um set claro já dá para fazer, um set limpo já dá para fazer. E aí sim, no caso do low level, você pode fazer jolas 10-5 para você encaixar. Foca em uma classe que você quer bater ou duas classes, né? É legal que vocês cortem o set em dois. O set tem 8 partes de itens rodáveis. Pega 4, faz 4 itens com bônus Xamã, 4 itens com bônus Shura, 40-40. Mais a joia, 75%. Mais a bota e elmo, você consegue chegar num 100% de bônus. Para low level, já é mais do que o suficiente. Entendeu? E aí vocês podem cortar, usar bônus e redução, caso vocês precisem de mais redução embaixo. Deu para entender? Ah, qual joia você vai usar na arma? Eu uso sempre 3 classes, exceto ninja. Ninja, adaga, eu uso 2 classes e penetração mágica. Mete tudo full bônus uma classe pautora. Sim, eu prefiro. No low level eu prefiro meter full bônus. E, mano, vou morrer, mas vou matar. É exatamente esse o meu pensamento. Eu morro e eu mato. É assim que funciona. E aí as pedras, o mesmo padrão.
Setzinho claro, já dá pra fazer. Setzinho limpo, já dá pra fazer. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Low level é pra ter graça, é pra brincar. Então, pra você encaixar o set é simples. Foca, lê. Primeiro lê os seus adversários. Ninguém vai ficar trocando de classe toda semana. Então dá uma lida. Tem 2 Shuri e um Xamã lá. Porra, eu preciso de redução Shuri e Xamã. Se não tem guerreiro, é isso que eu preciso que vocês entendam. Tudo que eu tô dando aqui pra vocês é um exemplo. Mas se não tem guerreiro no jogo, pra que eu vou ter redo guerreiro? Você entendeu? Não, não tem nenhum. Ou tem um e nem lá, nem é lá essas coisas. Tipo um Vini Show da vida. Tá ligado? Pra que eu vou ter resistência ao guerreiro? Não precisa. Você entendeu? Pra que eu vou ter resistência a Sura se não tem Sura? Não precisa. Vai do feeling de vocês. Mas tenham em mente que é legal ter de 40 a 45, de 40 ou 45 a 60% resistência à espada, garra e duas mãos ou adaga. Essas 3 armas é muito importante que tenha resistência para vocês não tomarem o perfurar do pingente, não tomarem o dano do humanoide, enfim, e do bônus classe. E aí as classes joguem 40 a 50% de redo skill. Nessa TT, saiu pedras para low level. Ah, limite de pedras? Não, ainda não tem limite de pedras. Pode usar qualquer uma. Mas é o que eu tô falando. Mesmo que o cara use Resplan, deixa o cara usar. Vocês estão aprendendo aqui como montar um set bom. E dá pra montar esse set no low level, porque eu já montei. E vocês já devem ter visto Char meu 69 bater em Char 120. E é a mesma premissa, eu faço a mesma coisa. A única diferença é que você tem um pouco mais de dificuldade, você vai ter que rodar os itens um pouco melhor. Só que, com o aprimoramento leve rodando todos os itens abaixo do nível 40, você só vai usar aprimoramento normal na armadura e na arma. Todos os outros itens podem ser abaixo do nível 40 sem problema. Roda com aprimoramento level 7, mano. É simples. É simples. Não, não, não tem segredo, tá ligado? Não tem segredo nenhum. E é muito tranquilo. Então eu passei para vocês como fazer pedra, como montar o set, quais jolas ficam melhor em cada classe, power patch, o que fazer e o set low. E aqui embaixo, como sempre, anel da lua minguante ou anel de evento, bracelete do tigre, que dá 20% de humanoide, não é igual ao BR, que dá dano de skill ou redo skill, e o pingente. Pingente para nível 20. Então um low level pode usar um pingente. Ainda mais agora, depois da TT, se um low level rodar um pingente com 10 redução HH e penetração à sua arma, já tá top. Mano, já ganhou 10% de redu ali. Vocês estão entendendo isso? Pensem no pingente, level 20, tá? 10% de redu humanoide é 10% redu todas as classes. Um low level consegue montar um set tranquilo. Eu tinha dado o exemplo aqui de 20 mais 17, né? Da pedra. 20 de um falcão, de um falconês, mais 17 de uma safira limpa, certo? Com o bônus conjunto ativo, senão vai ser 12. Com 10% redu humanoide, já vai para 47. Vocês querem mais o quê? É simples, é simples. Exato, no BR não tem como, mano. Infelizmente no BR não tem como. É um servidor que você não dá dano na skill, não tem o que fazer. Aqui já é diferente. É por isso que eu tô falando. Dá pra vocês fazerem um set muito bom mesmo. Só depende de vocês quererem, de verdade mesmo, tá? É isso, ficou alguma dúvida? Pra quem não sabe, eu vou upar esse vídeo no YouTube e vou upar esse vídeo na Cost TV. É, Analisem esse vídeo, estudem, ele tá com 1h10, ficou bem grande, mas estudem porque a gente só falou de 7 War e eu acho que dá pra entender tudo que vocês precisam fazer, tá? Peguem essa base e montem, velho. Montem. Vai dar certo, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Peguem toda a base que eu já passei pra vocês, eu vou deixar na descrição dos vídeos tudo que vocês precisam saber, tipo, tabela de patch, quais são os máximos e mínimos ali que vocês precisam ter pro set girar e tudo mais. Ou seja, eu vou dar tudo mastigado, tá? E outra coisa, isso daqui é uma opinião minha e a base que eu e todos os caras da minha guilda fazem um set. E não é mentira, pode perguntar pra qualquer um deles, tá? Mas como eu já falei, todo set pode ser consertado. Eu analiso muito meus adversários. E nem eu falei, se eu não tenho guerreiro, eu não preciso ter redo guerreiro, vou pra outra coisa. Tenham feeling, aprendam a olhar o adversário de vocês e façam um set baseado nisso, tá? Mas a base é essa. E a partir daí vocês podem dar um upgrade fudido no set de vocês. E até hoje eu tô melhorando o meu. Então, não existe set perfeito. De verdade. Não, não, não tem. É impossível. Impossível é improvável, né?
porque é muita resistência que tem que cair pra pouco item. Então, né? É isso então, rapaziada. Tô finalizando o vídeo por aqui. Agradeço pra quem assistiu. Ficou com muito tempo, mas tá aí toda a base de um set war no A12. Infelizmente isso não vai funcionar pro servidor BR, porque, né, motivos óbvios. E é isso, beleza?